Graça e paz, meus irmãos em Cristo Jesus. Que alegria estarmos aqui novamente para meditar na palavra do Senhor, neste santo momento da hora sagrada. Obrigado por reservarem este tempo para o Pai, pois quando nos colocamos na presença de Deus com sinceridade, Ele se manifesta, fortalece, consola e renova o nosso coração. Que este momento seja de reverência, escuta e entrega diante do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, no Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esta palavra nos lembra que, mesmo em meio às crises, aos medos e às incertezas da vida, o Senhor permanece firme, presente e acessível. Ele não se afasta no dia mau, mas se revela como abrigo seguro para todos os que nele confiam. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos achegamos a Ti, reconhecendo que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em meio às angústias, às lutas e aos dias difíceis, nós corremos para Ti. Sê o socorro presente daqueles que enfrentam tempestades familiares, emocionais e espirituais. Sustenta os cansados, fortalece os abatidos e guarda cada coração com a Tua paz. Em Ti confiamos. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje juntos vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de Isaías, no capítulo 6, no momento em que Deus o chamou. Para entendermos melhor esse chamado de Isaías, precisamos primeiro compreender que algo muito marcante havia acontecido. Um fato que abalou a nação, mudou o ambiente espiritual do povo e preparou o cenário para que Deus se manifestasse: a morte do rei Uzias. Com o passar do tempo, porém, o coração de Israel e o coração do rei Uzias se desviaram. A dependência de Deus foi sendo substituída pelo orgulho e pela autoconfiança. Uzias ultrapassou limites que não lhe pertenciam, desobedeceu a palavra do Senhor e profanou o que era santo. Como consequência, Deus o feriu com lepra, e o rei terminou seus dias afastado do trono, do templo e do convívio com o povo. A morte de Uzias marcou o fim de um ciclo. Aquilo que parecia inabalável começou a ruir. A segurança deu lugar ao medo e a estabilidade à incerteza. A nação entrou em crise espiritual e emocional. É nesse cenário de vazio e transição que Deus se revela. Quando o trono da terra fica vazio, o trono do céu continua ocupado, e o Senhor levanta Isaías para ser voz em meio ao caos. Meus irmãos, chegando agora ao capítulo 6 do livro de Isaías, no primeiro versículo, a palavra nos diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Irmãos, essa declaração é poderosa. Eu vi também o Senhor. Isaías não diz apenas que ouviu falar de Deus. Ele não diz que alguém lhe contou. Ele diz: Eu vi. Quando Uzias morreu, a referência da terra caiu. O rei que representava força, segurança e estabilidade não estava mais ali. Mas naquele mesmo ano, Isaías teve uma revelação maior. O trono da terra pode ficar vazio, mas o trono do céu nunca fica. Isaías viu o Senhor assentado. Deus não estava preocupado, não estava em pé, não estava ausente. Ele estava assentado, reinando, governando, soberano. E esse trono era alto e sublime, acima da crise, acima do medo, acima da instabilidade política, espiritual e emocional do povo. Enquanto tudo parecia desmoronar na terra, Deus continuava exaltado nos céus. O que Isaías viu mudou sua visão, mudou seu coração e preparou seu chamado. Porque antes de Deus nos enviar, Ele nos faz ver quem Ele é. Quem vê o Senhor alto e sublime nunca mais enxerga a vida da mesma forma. Essa visão transforma, restaura e nos coloca na perspectiva correta diante do Senhor. Agora, meus irmãos, no versículo 2 e 3 diz: Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas.
Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, mesmo os serafins, seres celestiais que vivem na presença de Deus, cobrem o rosto. Isso nos mostra que a santidade do Senhor é tão profunda que nem mesmo os seres espirituais a encaram de forma comum. Deus é separado, elevado, absolutamente santo. Quanto mais perto se está dele, maior é a reverência. Com duas asas, eles cobrem os pés, sinal de humildade, submissão e reconhecimento de quem Deus é. E com duas asas voam, mostrando que quem adora de verdade também está pronto para servir. Na teologia bíblica, a adoração nunca é passiva. Quem contempla a glória de Deus se dispõe à obediência. Meus irmãos, aqui a palavra repete santo 3 vezes. No original hebraico, essa repetição expressa a plenitude absoluta. Deus é totalmente santo, perfeito em sua essência, em seu caráter e em sua glória. Enquanto a terra vive instabilidade, o céu declara uma verdade eterna. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Agora, meus irmãos, no versículo 4 e 5 diz: E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de lábios imundos. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, quando Isaías fala que os umbrais das portas se moveram, isso revela o poder da presença divina. A glória do Senhor é tão intensa que até as estruturas físicas são abaladas. Agora, quando Isaías diz: Ai de mim, ele expressa um quebrantamento profundo. Diante da santidade de Deus, Isaías reconhece sua própria imperfeição. Quando Isaías afirma que é um homem de lábios imundos, a palavra imundo, no hebraico tamé, significa impureza espiritual, mostrando que não apenas ele, mas também o povo ao seu redor vivia em pecado. Mesmo assim, o fato de seus olhos terem visto o Rei, o Senhor dos exércitos, mostra que a graça de Deus precede a purificação. Agora, meus irmãos, no versículo 6 e 7 diz: Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Meus irmãos, observe que Isaías não vai até o altar. O serafim é quem vem até ele. Isso revela que a iniciativa da purificação parte de Deus. A brasa viva vem do altar, lugar de sacrifício, lugar da presença divina. Deus não ignora o pecado, mas trata o pecado na fonte da sua santidade e graça. A palavra brasa, no hebraico, é ritzpah. Ela significa carvão ardente, usado no altar para o sacrifício. Não é fogo destruidor, mas fogo purificador. Essa brasa carrega juízo e misericórdia juntos. Ela queima, mas não consome, dói, mas restaura, confronta, mas cura. Deus toca justamente os lábios, porque o chamado de Isaías passaria pela boca. Quando o serafim declara que a iniquidade foi tirada e o pecado purificado, entendemos que o perdão vem depois do arrependimento sincero. A visão de Deus gera quebrantamento. O quebrantamento gera purificação. E a purificação prepara o profeta para o envio. Deus não chama sem antes tratar, Deus não envia sem antes purificar. Agora, meus irmãos, no versículo 8 diz: Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, observe que só depois da purificação, Isaías ouve a voz do Senhor. Antes ele viu o Rei, depois ele ouviu o chamado. Deus fala de forma clara quando o coração está tratado. A pergunta de Deus não é por falta de poder, mas por convite. Ele busca um coração disponível, não apenas alguém capacitado.
Quando o Senhor diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós, Deus revela o seu desejo de parceria. O céu continua governando, mas Deus escolhe agir por meio de homens. O chamado não é imposto, ele é oferecido. Isaías entende que aquele que foi perdoado agora deve se apresentar. A resposta de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Nasce de um coração transformado. Ele não pergunta para onde vai, nem o que enfrentará. Quem foi alcançado pela graça se dispõe sem reservas. A visão gera quebrantamento, o quebrantamento gera purificação, e a purificação gera envio. Assim Deus forma seus servos. Meus irmãos, ao refletirmos nesta passagem, vemos que um encontro verdadeiro com Deus transforma o coração. Isaías nos ensina que antes de sermos enviados, precisamos contemplar a santidade do Senhor. A visão do trono alto e sublime nos revela nossa fragilidade, quebra o orgulho e desperta um coração sensível à graça e à correção divina. Aprendemos que Deus não ignora o pecado. Ele o purifica com cuidado, tocando exatamente aquilo que deseja usar. A brasa viva nos lábios de Isaías mostra que o Senhor trata nossas palavras, nossos atos e nosso coração antes de nos enviar. Muitas vezes queremos agir sem antes sermos transformados, mas Deus trabalha por etapas: revelação, confrontação, purificação e envio. Essa palavra também nos mostra que o chamado nasce do coração quebrantado e grato. Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Um coração perdoado se torna disponível para a obra de Deus. Mesmo em tempos de crise e instabilidade, Deus continua reinando e levantando pessoas para cumprir seu propósito. Que possamos aprender a nos humilhar, permitir a purificação do Senhor e responder com coragem e entrega. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Meus irmãos, ao refletirmos sobre o chamado de Isaías, aprendemos que Deus se revela primeiro, purifica nosso coração e nos envia para cumprir o propósito dele. Assim como Isaías respondeu: eis-me aqui, que possamos também nós abrir o coração para a obra do Senhor. Neste momento, vamos entregar a nossa vida, nossa mente, nosso corpo, nosso espírito e cada área da nossa existência nas mãos de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tua santidade, por teu amor e por tua graça que transforma vidas. Assim como Isaías foi purificado e chamado para ser tua voz, nós nos colocamos diante de ti, Senhor. Purifica o nosso coração, nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes. Renova nosso espírito, fortalece nossa fé e prepara-nos para o chamado que tens para cada um de nós. Que possamos viver em humildade, quebrantamento e prontidão, prontos a dizer: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Senhor, eu oro por cada irmão e irmã que nos acompanha neste momento. Que o Senhor restaure vidas, fortaleça o espírito e traga paz às mentes atribuladas. Livra cada um de todo mal, protege suas famílias e abençoa a vida financeira, abrindo portas de oportunidades e emprego. Senhor, abençoa a saúde física, cura doenças, restaura energia e vitalidade. Abençoa a saúde mental, trazendo descanso, alívio da ansiedade e renovação da mente. Senhor, toca cada área da vida deste teu povo, que o teu favor, proteção e graça sejam abundantes e que eles vivam plenamente em tua presença. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com outros irmãos, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma oração. Que Deus continue falando ao seu coração e nos vemos na próxima hora sagrada, se Deus quiser.